Sou pai do Samuel Benjamin, sou casado com a Márcia, fui missionário na África durante alguns anos e hoje eu dirijo uma organização missionária chamada M3, Missão Mundo Muçulmano, que é especializada em produzir treinamento e treinar a igreja em diferentes países para evangelizar o maior povo não alcançado de toda a terra, que são os muçulmanos. 1,6 bilhão de pessoas hoje no mundo se declaram muçulmanas. A maioria deles nunca ouviu o Evangelho, uma vez sequer. Isso porque nós não temos chegado até eles. Por alguma razão, nós que recebemos a tarefa da parte de Jesus de anunciar o Evangelho a toda criatura, não estamos fazendo nossa parte como deveríamos, né? Temos feito muito, é verdade, mas ainda resta muito por fazer. Faz 2000 anos que Jesus nos entregou a grande comissão e ainda assim existe 2,7 bilhões de pessoas entre muçulmanos, budistas, hindus e animistas que jamais ouviram o Evangelho. Nós cristãos acreditamos que a salvação de Deus foi manifesta à humanidade por meio do Evangelho e que não há outro nome embaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Cremos que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Acreditamos que Jesus o Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, se não passar por Ele. Nós acreditamos sim que o homem está desgraçadamente perdido. Nós cremos que a humanidade em Adão e Eva caiu completamente, todos ali pecamos como raça e destituídos estamos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, e em Jesus Cristo somente, nosso Senhor. Nós cremos pelo Evangelho que aquele que tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Nós cremos que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Nós acreditamos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós acreditamos pelo Evangelho, pelas próprias palavras de Jesus o Cristo, que quem crê no Filho não será julgado, mas aquele que não crê já está condenado. A Escritura não nos permite acreditar no chamado mito do indígena inocente. O que é isso? É uma crença que tem se propagado entre nós nessa geração pós-moderna, relativista e humanista, que diz e que sugere para muitos crentes, e muitos crentes em nossa geração creem desta maneira, que aqueles que nunca ouviram falar a mensagem do Evangelho, os que nunca ouviram a respeito de Jesus, vão ser julgados por Deus de uma outra maneira. Deus vai dar um jeito de salvá-los, já que afinal de contas, tadinhos, eles não tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Nós dizemos, é impossível que um Deus justo condene povos que nunca ouviram o Evangelho. E você tem razão. Deus não vai condenar os povos que nunca ouviram o Evangelho. Eles já estão condenados. Deus não vai mandar o mundo perdido para o inferno. Eles estão numa marcha cega e cambaleante para a perdição eterna. Deus está entrando na história e enviando o seu Filho não para condenar o mundo, mas para tirar os perdidos da fila para o inferno. E a única maneira pela qual isso pode acontecer é a fé em Jesus Cristo e em Jesus Cristo somente. Não existe plano B. Se Deus tivesse um outro plano para salvar a humanidade perdida que não o anúncio e a crença no Evangelho de Jesus, a morte de Cristo na cruz seria inútil. Afinal de contas, para que matar o próprio Filho se Deus tem alguma outra maneira de salvar aqueles que não ouviram? Não somente a cruz de Cristo seria uma inutilidade, como também a grande comissão, a ordem que Jesus nos deu
de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, de ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta ordem, que custou a vida de milhões de cristãos ao longo da história, também seria inútil. Porque afinal de contas, por que mandar seus discípulos aos confins mais longínquos dessa terra? Por que enviar as suas ovelhas para o meio de lobos, se Deus tem algum outro plano para aqueles que não ouviram o Evangelho? Não faz sentido. É somente pelo Evangelho, somente pela cruz, somente pela fé, somente pela graça de Deus que um homem pode ser reconciliado com Aleluia. Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Faz-se, portanto, necessário que nós, Igreja do Senhor, encarnemos a verdade do Evangelho, nos submetamos àquilo que a palavra nos diz e cumpramos com excelência a vocação que Ele nos propôs. Nós então fazemos isso, nós treinamos a igreja para evangelizar os muçulmanos, e em sua maioria eles nunca ouviram falar do Evangelho, e como ouvirão, se não há quem pregue, e como pregarão, se não forem enviados. Nós estamos falando sobre unidade nesses dias. No primeiro dia nós vimos que a unidade é o projeto, o propósito eterno de Deus para toda a sua criação. Vimos como Deus criou um mundo que era unido, o homem unido ao seu semelhante, unido ao seu Deus e unido ao meio. Vimos que o pecado estragou tudo isso. Vimos que Deus colocou em marcha um plano para reunir novamente a humanidade em Cristo. De muitos povos fazer um só povo, um novo homem, formado em Cristo para as boas obras, segundo Efésios 2:8 ou 2:10. Ontem nós vimos como que essa unidade precisa repercutir entre nós, membros do corpo de Cristo. Vimos que nós não somos chamados a viver para nós mesmos, mas Paulo nos convoca a ter em consideração, ter em autoestima aquilo que é do outro, não aquilo que é próprio nosso. Sermos possuídos de humildes, entranháveis afetos de misericórdia em função do outro, porque somos corpo, somos um. E hoje nós vamos tentar entender um pouco mais a respeito de como essa unidade se processa e qual é a importância dela para a missão que Deus nos confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus a todo mundo. E por isso eu quero convidar você a, por favor, abrir a sua Bíblia no texto que temos lido nesses dias, Filipenses capítulo 2. Como tem muita gente que não estava aqui nesses dias, eu preciso repetir uma frase, né? Peço que os irmãos que estavam me ajudem a respeito da chave hermenêutica, ou seja, a verdade que nos permite compreender o Novo Testamento de maneira apropriada. Antes que leiamos o texto, é importante que você saiba que, vamos lá? O Novo Testamento é um conjunto de livros e cartas que foram escritos por cristãos perseguidos, para cristãos perseguidos em situação de perseguição. Olha, vocês estão sabendo, que maravilha, né? Vamos lá de novo. O Novo Testamento é um conjunto de escritos de livros e de cartas que foram escritos por cristãos perseguidos, para cristãos perseguidos em situação de perseguição. Se você não entender isso, você não vai entender o Novo Testamento, não tem jeito. Ah, mas eu não acho que é assim. Tudo bem, isso é um país livre, mas você está errado. Foi assim que aconteceu. Os caras, na medida que iam avançando na pregação do Evangelho, eram perseguidos por causa disso e escreveram tudo que está no Novo Testamento para ensinar, consolar, exortar, corrigir e orientar aquelas pessoas que foram crendo em Jesus por causa das diversas viagens missionárias
empreendidas pelos apóstolos. A carta aos Filipenses é uma carta cheia de alegria, de ânimo, de demonstração de coragem, de encorajamento que Paulo faz aos seus leitores da igreja de Filipos. No capítulo 2, então, ele começa dizendo que nós precisamos ter uma só mente, lutarmos em um só espírito, como um só homem, em prol da fé do Evangelho, isso no capítulo 1, final do capítulo 1. No capítulo 2, ele começa nos dizendo como nós temos que nos portar, precisamos sentir a mesma coisa, unidos de alma, em um só propósito, não fazer as coisas por partidarismo, buscando o que é propriamente seu, mas agirmos de maneira humilde, como Jesus agiu. E aí, a partir do verso 5 do capítulo 2, Paulo diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Perceba, esse foi o trecho que lemos ontem. Paulo está nos exortando a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e ele diz o que aconteceu com Cristo Jesus. Ele, que é o Rei da Glória, esvaziou-se a si mesmo, não usurpou, não teve como pretensão ser igual a Deus, se humilhou, tomou forma de servo e morreu, morte por causa de obediência, morte de cruz, a morte mais humilhante que existia na época. Paulo está nos chamando a fazer a mesma coisa, a ter o mesmo espírito que levou Jesus a cometer todos esses sacrifícios, esse auto-sacrifício em prol do outro. Tudo que Jesus fez foi tendo em mente o fruto do seu penoso trabalho, a saber, você e eu. Jesus entregou a sua própria vida, tendo em mente a humanidade perdida, que poderia ser reconciliada com Deus por meio da fé no seu sacrifício no Calvário. Paulo nos exorta a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que o levou a fazer isso. Aí, meus irmãos, nessa nossa última conversa a respeito de unidade, eu quero te tranquilizar. Eu não vou te fazer um apelo a que você ame o seu irmão, a que você seja um da igreja, a que você vá frequentar as reuniões da igreja. Unidade, tem que estar junto. Relaxa, não é um apelo sentimentaloide a que você vá tomar chazinho com o seu irmão, porque você vai ser um com ele. Nessa noite eu acredito que o Espírito Santo nos está exortando a em Cristo, na nossa união com Ele, que provoca automaticamente a nossa reunião com o nosso irmão. Imagine um triângulo. Aqui está você, aqui está o seu irmão e aqui está o Senhor. E na medida que você se aproxima do Senhor, na medida que o seu irmão se aproxima do Senhor, ambos vão se encontrar em Cristo Jesus. A única maneira de seres humanos caídos e deturpados como nós termos o mesmo pensamento, o mesmo espírito, uma só alma, um só sentimento, é se nós nos encontrarmos em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que em si mesmo faz novas todas as coisas, inclusive a sua e a minha mente, que originalmente, por causa do pecado, foi programada para odiar o diferente, para detestar o semelhante. Foi o que o pecado fez conosco, mas foi exatamente o que o Espírito Santo desfez lá no dia de Pentecostes, quando caiu sobre nós. E finalmente hoje, você e eu podemos não nos conhecer, podemos não saber o nome um do outro, mas somos irmãos em Cristo Jesus, habitados pelo mesmo Espírito que tirou Jesus de Nazaré da tumba. Eu acredito piamente que nesta noite o Espírito Santo está nos convidando a afirmar, a renovar o nosso compromisso da nossa união com Ele, porque a nossa união com Ele há de promover a união entre nós. Agora perceba, tem um verso que nós não lemos até hoje, e é o verso que eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa noite. É o verso 10.
2:9, Paulo diz: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Paulo está dizendo: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo, que houve em Cristo Jesus. Ele diz o que isso quer dizer, diz a consequência. Deus deu a Cristo um nome que é sobre todo nome, e perceba a consequência da sua e da minha unidade com Cristo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Da sua e da minha unidade há de resultar uma pregação transformadora, um testemunho irresistível e avassalador, que há de fazer com que homens e mulheres de povos, tribos, línguas e nações confessem a Jesus como um Senhor. Mas entenda, Paulo não está dizendo aqui que se você não for um, as pessoas não vão se dobrar, os joelhos não vão se dobrar, ou as línguas não vão confessar. Isso vai acontecer, meus irmãos. O problema é que isso pode acontecer tarde demais. Toda língua há de se dobrar quando Cristo vier sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, dessa vez não como cordeiro, mas como leão, não como servo sofredor, mas como juiz da humanidade. E ali há de ser tarde demais, quando os joelhos se dobrarem, forçados pela glória do reino que há de vir. Terceiro, a humanidade está acostumada com a divisão, a humanidade está acostumada com as guerras, com as dissensões, mas de repente a humanidade percebe em você e em mim algo que nos faz um, que nos faz amar como um só homem, nos faz sentir como uma só alma, nos faz agir com um só pensamento. E obviamente isso desperta curiosidade, porque é impossível que o homem, que os seres humanos se tornem um pela vontade própria. Abra comigo sua Bíblia, por favor, em João. O Evangelho de João tem um capítulo absolutamente fantástico, capítulo 15 de João. Esta é a última noite de Jesus com seus discípulos, antes que ele seja entregue às autoridades para ser crucificado. Na última ceia, Jesus diz aos seus discípulos, em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e tudo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha o que Jesus está dizendo até agora. Ele está dizendo que você e eu fomos destinados, como ramos ligados a uma videira, a dar fruto, a dar muito fruto, e a dar muito fruto que permaneça. Jesus disse que isso é uma consequência natural. Não sei se você já plantou alguma árvore frutífera, né? Mas geralmente, até onde eu já vi, você joga a semente na terra, fecha, né? Cobre com terra, e aí rega, expõe ao sol, e naturalmente aquele fruto, aquele broto vai se fortalecer, vai virar uma árvore, e de repente, digamos, você plantou uma semente de laranja, e de repente aquela árvore começa a crescer, e uns 5, 6 anos depois, de repente, eis você colhendo belas maçãs. Né? Não? Você colhe o quê? Por quê? Porque você programou essa árvore aqui, eu quero que dela saia laranja. Não, não. Uma árvore vai produzir frutos de acordo com a sua semente.
de acordo com aquilo que a árvore é de fato. Nós às vezes nos esforçamos e criamos estratégias para sair fazendo coisas por aí, para teoricamente dar fruto, quando na verdade o segredo não está nas estratégias. O segredo para se dar fruto está em quem você está enxertado, em quem é que você tem permanecido. Jesus está dizendo: se as minhas palavras permanecerem em vós, vocês estarão em mim. E ao estar em mim, vocês vão produzir frutos conforme o meu Espírito deseja que vocês produzam. Simples assim, meus irmãos. A nossa união com Cristo é a única maneira de nós sermos frutíferos no mundo. Jesus nos chamou para darmos frutos, demonstrarmos frutos de arrependimento, frutos que demonstrem a vida e o reino de Deus em uma sociedade sem esperança. Jesus continua dizendo, verso 9: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Entenda, Jesus está chamando você a uma atitude prática. Você e eu precisamos permanecer no amor dele. O que isso quer dizer? Sabe aquela coisa que a gente ensina para os meninos na escola dominical? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Lembra? Lembra ou não? Não? Como é que é a música? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração, né? Se quiser crescer. Aí fala: quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Esses dias meu filho Samuel, ele estava cantando essa música, ele parou, chegou para mim assim: papi, a gente tem um irmão na igreja, um jovem chamado Leopoldo. Como é que um jovem chama Leopoldo? Não é nem Leopoldo Júnior, não é com maldade. Eu não sei de onde, tá vendo? Eu chamo mais, então eu posso zoar, né? O Leopoldo é desse tamanho. Aí o Samuel olhou, estava cantando a música e falou assim: mami, você não está lendo a Bíblia. Porque a Márcia é tipo alta, né? Ah, ela: por que, meu bem? Porque você não está crescendo. E o Leopoldo está lendo a Bíblia. Ele está orando. A nossa relação com Cristo produz um crescimento natural, irmãos. Essa é a diferença entre o ativismo religioso e os frutos de arrependimento que nós naturalmente produzimos quando estamos ligados em Cristo. E se tem uma coisa de que o mundo está precisando nesse momento, são frutos de arrependimento. Jesus disse: guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Verso 12, olha o que ele diz: meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. No verso 17, Jesus repete: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. A marca maior de um discípulo de Cristo é o amor que ele tem pelo outro, que ele tem pelos outros, não somente os do corpo de Cristo, mas aqueles que ainda não pertencem ao corpo de Cristo ainda. E desculpa, se você ama alguém, você sabe que não tem como você amar de maneira forçada. Quem aqui é namorado? Levanta a mão aí. Calma, não vou pegar no pé de vocês, pode levantar a mão. Poxa, a galera, né? Ai, eu amo fulano de tal. E o cara faz o sacrifício que for para ver a menina, para ver o menino, né? A gente vai atrás, a gente quer estar junto, a gente precisa da companhia um do outro. Falei os namorados, mas obviamente os casais casados há 20, 30, 40 anos sempre a mesma coisa, né? Afinal somos cristãos, não é verdade? Jesus nos dá a ordem de amarmos uns aos outros só depois que ele diz que
que se nós permanecermos nele, nós permaneceremos também no amor dele. Não se engane, a sua relação com os seres humanos, a sua relação com as pessoas ao seu redor é um mero reflexo da sua relação com Deus. É um mero reflexo. Ah, mas as pessoas não gostam de mim, ninguém gosta de mim, eu não consigo amar fulano de tal, eu não consigo perdoar fulano de tal. Ah, cara, se você tem esse tipo de problema, reveja a sua relação com Deus. Sua relação com o semelhante é o resultado da sua relação com Deus. Jesus não te pede para amar uns aos outros sem antes ter dito: quando vocês permanecerem em mim, vocês vão permanecer no meu amor. Essa é a raiz, esse é o segredo de nós produzirmos frutos de arrependimento. A nossa unidade há de produzir frutos quando nós descobrirmos o segredo do amor. Quando a gente conseguir amar um ao outro, quando a gente conseguir tolerar um ao outro, quando a gente conseguir apoiar um ao outro. Eu tive uma experiência agora à tarde que foi maravilhosa, fantástica, né? Os meninos aqui estão falando no meu ouvido a respeito da comunidade de ganeses que estão aqui, né, em Criciúma. E geralmente o que eu ouço entre vocês é: ai, eles estão chegando, né? Ai, são muitos, ai, estão pela rua, ai, não se misturam, ai, né? E aí os caras: mas a gente tem que ir lá conhecer e tal. Aí já, porque assim, passo mais tempo com alguns jovens, ou vou lá conhecê-los. Eu falei: vamos lá conhecê-los, né? Aí a gente foi para lá. Chegamos lá e abordamos 2 jovens que estavam sentados. E aí começamos a conversar, e os caras bem abertos e tal, perguntei das necessidades deles e tal. E foi muito bacana. A gente trocou contatos, aí levantamos, estávamos indo embora, de repente tinha mais um grupo de jovens conversando com um dos rapazes que foi, mais um grupo de ganeses, e um deles era o líder deles. E aí começou a discussão, a conversa na verdade. E muito honestamente eu falei: ó, a gente está aqui porque a gente é cristão. E Jesus mandou a gente amar as pessoas. Deus amou o mundo, que Ele deu o seu Filho. Já provoquei, porque para eles Jesus não é filho de Deus e tal. Falei: olha, nós somos chamados a cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. É um dever sagrado para nós. E eu ouvi falar de vocês e eu vim aqui saber quais são as necessidades de vocês. De repente, aqueles muçulmanos que você acha que são monstros, de repente os caras se abrem, começaram a conversar, começaram a falar: nossas necessidades são assim, assim, assado. Ao contrário do que eu imaginava, a gente muito digna, assim, no sentido de: não, nós queremos a nossa dignidade. A gente recebeu ajuda, mas nós não queremos ser ajudados pro resto da nossa vida aqui. Nós temos uma vida, a gente tem dignidade. A gente precisa, nossa comunidade precisa começar a trabalhar e dar conta de si mesma. Aí eu fiquei: ó, que bacana, né? Que bacana. E aí o papo começou a ficar mais agradável e tal, não sei o quê. Aí de repente o líder deles falou assim: olha, nós somos um. Nós somos um. Nós cremos num só Deus. E eu calado. Nós cremos num só Deus. Nós somos irmãos. A gente respeita o cristianismo. A gente respeita a Bíblia. A gente respeita Issa, Jesus. Então a gente é um, né? A gente ama os cristãos, aquela coisa toda. Na hora que ele terminou, eu falei: ó, eu gosto pra caramba de você, mas eu vou ter que discordar. Aí aquele silêncio assim, tipo: sério que você vai estragar uma conversa tão boa? Ele falou assim: por que você discorda? Eu falei: nós não acreditamos no mesmo Jesus. Como assim? Porque no Corão, Jesus morreu na cruz? Não, não morreu. Pois é, esse é o problema. O Jesus que vocês conhecem não é o Jesus que a gente adora. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz. Ah, irmão, devia ter ficado calado. Nada, né? Foi melhor, porque aí a coisa começou a esquentar. O pau começou a quebrar. Diabo de olho, ficava olhando os meninos que foram, todo mundo assim: ai, caramba. Os muçulmanos vão de boa. A coisa está falando de Deus, de um só
de Deus, de livros sagrados, de profetas. Mas quando você começa a falar da pessoa de Jesus Cristo, o caldo entorna. Sei lá, a gente ficou quase 1 hora se pegando, né? E as acusações começam a voar, né, na nossa cara. E na medida que você vai respondendo, eles vão recuando, né? Quanto mais eles sabem a respeito do Islã, mais eles percebem que as coisas que os cristãos agora estão falando, cara, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. Eu fui começando a ficar bravo. E foi aquela coisa boa, né? Eu me senti na África outra vez. Na África, você discute empurrando, botando a mão, o cara faz assim, você faz assim na mão dele, assim, nossa, tá brigando pra nada. É assim que se forjam as amizades. E o pau foi quebrando, e a coisa foi esquentando, eles foram se exaltando, eu respondi da mesma maneira. Trouxeram o Corão pra fora, trouxeram no meio da calçada. Eu fui pegar o Corão, vamos ler o Corão. Foi bom. No final o tempo estava acabando, eu tinha que vir para cá. Não queria não, sinceramente. Aí eu falei assim, cara, eu volto outro dia. E a gente vai conversar, e a gente vai comer junto. Eles, não, você pode vir quando você quiser. Os caras extremamente assim, amigáveis nesse sentido. E no final, um deles falou assim, eu estou procurando o caminho da salvação. Aí ele falou bravo comigo. Ele falou assim, se você me provar que o cristianismo é a verdade, eu me torno cristão hoje. Se você me provar que a Trindade é a verdade, que Deus é 3 e é 1 ao mesmo tempo, eu me torno cristão hoje. Eu falei assim, eu volto. Não, por que você precisa de outro dia? Explica agora para mim. Eu falei, eu volto. Eu volto. Eu vou te responder a cada pergunta que você me fizer, mas você vai ter que me responder algumas coisas também. E aí no final ele falou isso. Eu estou procurando o caminho da salvação. Aquilo me chocou de um jeito. Meu coração se partiu de compaixão por aqueles caras. E eles estão no quintal de vocês, irmãos. Eu fiquei pensando, talvez a gente não fosse a Gana, Deus trouxe Gana para nós. Fiquei olhando aquele jovem, dizendo na nossa calçada, eu estou procurando o caminho da salvação. Irado contra mim, mas Deus ouviu. Ele está procurando o caminho da salvação. E você e eu encontramos esse caminho. E aí, desculpa, né? De repente eu nunca mais volto aqui, mas eu tenho uma sugestão para fazer para vocês. Eu fiquei com vontade de fazer isso. Até agora Deus não deixou. Mas eu queria sugerir seriamente. Talvez essa seja a minha última vez aqui. Mas eu queria sugerir a vocês. Talvez alguns de vocês deveriam se mudar para lá. Talvez alguns de vocês deveriam se tornar vizinhos deles. É um bairro meio desprivilegiado, pelo que eu percebi. Mas talvez ali vocês vão poder experimentar as angústias deles. Ali talvez eles vão poder perceber o que é ser cristão. Eles sabem a respeito dos cristãos. Eles falaram assim, vocês cristãos permitem, vocês encorajam, líderes cristãos estão encorajando o movimento gay. Vocês permitem que as pessoas sejam homossexuais. Aí um dos nós falou assim, não, eu não, calma lá. Na mesma hora eu respondi, e os líderes de vocês estupram garotinhas? Um dos maiores líderes espirituais de vocês, um sujeito chamado Muammar Gaddafi, que alguém o tem em mau lugar, infelizmente, ele fazia escravas sexuais de 6, 7 anos de idade. O Islã permite isso? Não! Então por que você estava acusando o cristianismo de permitir o homossexualismo? O fato de que um muçulmano, um líder muçulmano, faça atrocidades como essa, me permite classificar você como um pedófilo?
Não. Por que você está nos acusando de autorizar o homossexualismo? Sabe por que esses caras são resistentes ao cristianismo? Porque ninguém pregou para eles decentemente. Cristo nos chamou a amarmos não de palavra, mas de fato e de verdade. No final da conversa eu falei, gente, desculpa, eu não posso, eu tenho que ir embora. Não vai embora, não, fica, não, eu tenho que ir embora. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês, eu não vim aqui para discutir religião. O pau quebrou, eu adorei, mas eu não vim aqui para discutir religião. Eu vim aqui primeiramente para saber quais são as necessidades de vocês. Eu fui perguntando, tentando achar estratégias e maneiras de vocês, irmãos, penetrarem naquela comunidade e transformarem a vida desses caras que Deus colocou no colo de vocês. Eu sinceramente tive a impressão que alguns de vocês deveriam se mudar para lá, morar nas casas perto deles, para auxiliá-los, não no domingo à tarde fazendo evangelismo, mas na segunda, 2 horas da madrugada, quando esses caras começam a passar mal de eventuais doenças e não tem para onde ir, não tem a quem recorrer. Porque se você permanece em Cristo, permanece no amor dele, é isso que a gente faz. A gente não vê as pessoas como alvo do nosso proselitismo. A gente vê o mundo como gente desesperada pelo amor e pela graça de Deus, que Cristo resolveu manifestar através do seu corpo, a igreja. Eu quero realmente, eu estou falando sério, eu queria sugerir, eu queria pedir para você que dê um pulo lá um dia desses. Junte-se ao pessoal aí, o Burita, então a galera aí que está envolvida nesse negócio, pergunte para eles como é que leva a gente lá, e quem sabe, dá um pulo lá. Os caras estão precisando de gente para ensinar português para eles, eles estão abertos para isso. Você fala português? Eles estão abertos para isso, gente, é só começar a cavar. Você vai perceber que existem oportunidades que nós amemos esses caras. Ai, mas eles vão nos matar. Se deu bem. Se você morrer, você se deu bem. Eles provavelmente não vão te matar. Eu perguntei assim, qual é o apoio que vocês têm recebido da mesquita? E os caras falaram assim, não é muito. Eles nem vêm aqui para ver como a gente está. Fiquei pensando, cara, o irmão não está indo lá para ver como eles estão. Vamos lá. Vamos lá. Deus trouxe Gana para dentro de Criciúma. E agora, esses caras estão clamando pela salvação nas nossas calçadas. Eu estou procurando o caminho da salvação. É a nossa unidade com Cristo, é a nossa unidade uns com os outros por meio do amor a Deus que vai mostrar para o mundo que o Pai enviou Jesus Cristo. Foi isso que ele disse. Se vocês amarem uns aos outros, o mundo vai saber que o Pai me enviou. Essa é uma ótima oportunidade que Deus está dando à igreja aqui em Criciúma, a cada um de vocês, meus irmãos. E desculpa, não precisa ser muçulmano, obviamente, eu tenho certeza que a cidade tem outras necessidades. Essa igreja pode transformar a vida dessa cidade para sempre. Deus pode causar um avivamento verdadeiro em Criciúma através dessa igreja. É promessa. Ele disse, Criciúma tem promessas, existem palavras proféticas sobre essa cidade, sobre a igreja nessa cidade. Você vai sentar e esperar que ela se cumpra? Ou você vai se unir a Deus no que Ele está fazendo e ser parte do cumprimento desse negócio? Existem promessas a respeito dessa cidade, quem sabe é nessa geração. Deus instituiu vocês como autoridade sobre essa cidade. Sabe aquela coisa que a gente fala sobre as portas do inferno não vão prevalecer contra nós? Quantas vezes eu já ouvi pregações a respeito daquele texto que colocam a igreja numa posição quebrantada dentro da igreja, na imagem essa, os caras estão na igreja, estão protegidos pelas janelas, pelas portas do templo, e estão orando, estão buscando Deus, e o diabo está lá fora, tentando entrar e acabar com a nossa raça, e a gente fica, aleluia, a gente está aqui dentro, está tudo certinho, a gente está orando, o diabo está buscando tragar a nossa alma, mas ele não vai entrar, ele não vai acabar com a nossa vida, porque afinal de contas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja.
Não é isso que o verso está dizendo. Não é isso que Jesus está dizendo. A imagem é justamente o inverso. As portas do inferno não conseguirão prevalecer contra a igreja quando esta marchar unida, forte, poderosa, dotada da autoridade do Espírito Santo para destruir as fortalezas, invadir o inferno, desfazer as obras do diabo e resgatar de lá homens e mulheres que foram escravizadas pelo diabo. Mais do que isso, Jesus usa a palavra eclesia, que nós traduzimos como igreja. Entretanto, essa palavra no grego, eclesia, quer dizer, não é primariamente a palavra para a igreja. Eclesia é uma assembleia de pessoas que era chamada para fora da cidade. O que é isso? No mundo antigo, a maneira como as decisões eram tomadas era por meio da reunião de pessoas que eram dotadas de autoridade dentro daquela cidade. O maioral da cidade convocava uma assembleia de pessoas que deveriam se ajuntar e, dotadas de autoridade, tomar decisões que afetariam o curso da vida daquela cidade. Essa assembleia se chamava eclesia. A eclesia se reunia na porta da cidade. As cidades eram muradas geralmente. A porta da cidade era um local de reunião onde a eclesia se reunia para tomar decisões a respeito daquela cidade. Era uma questão de autoridade política sobre a cidade, afetaria a vida de toda a população ali. Curiosamente, e não sem intenção, Jesus nos chama da sua eclesia e fala: eu edificarei a minha eclesia, eu estabelecerei a minha assembleia, que eu estou chamando para mim, para tomar decisões a respeito da humanidade. E essas decisões hão de transformar a vida dos homens. E olha que bacana, eu vou estabelecer a minha assembleia, a minha eclesia, e as portas, as autoridades, as decisões e os planos do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a posição na qual Cristo te constituiu, igreja. Pessoas que são dotadas da autoridade do Espírito Santo, pessoas que são dotadas pela orientação do Espírito Santo para tomar decisões e se engajar nessas decisões, de modo que o mundo seja transformado. E na autoridade do Cristo, os planos, autoridades, as portas do inferno não vão nos vencer. Eu não sei se você já assistiu aquele filme 300, um filme que conta lá a batalha de Termópilas, né? Aquelas portas, né? Aquela passagem que dava acesso ao Império Macedônio. E eles têm apenas eles têm um exército ali que tem apenas 300 soldados, uma tropa de elite. E tem um sujeito que tenta se recrutar nesse exército. Ele tem várias deficiências físicas e ele é rejeitado pelo seu capitão Leônidas, que é o chefe dos espartanos, e de repente ele explica por que ele não pode aceitar aquele moço. Ele fala: olha, é o seguinte, o nosso segredo é que a nossa defesa é composta por duas linhas que formam uma ponta, e essas duas linhas convergem e todas elas são formadas por um escudo. A diferença é que nós não protegemos a nós mesmos, nós protegemos o cara que está do nosso lado. Porque, primeiro, a gente protege aqui, e segundo, o nosso braço direito fica livre para poder atacar com a espada. E a questão é essa linha não pode ser quebrada. Eu não protejo a mim. Se o cara do meu lado não me protege, eu fico vulnerável. E se um ficar vulnerável, toda a linha é quebrada. E aí, mais tarde, vai mostrar no filme, os caras avançam literalmente como um homem só, uma barreira intransponível. Parte dos soldados guardam a vanguarda, né? E parte dos soldados cobre com seus escudos o restante que vem atrás. E o efeito é destruidor. A igreja foi chamada para andar nesse tipo de
unidade, cobrindo uns aos outros, avançando contra as iniciativas do inferno e desfazendo-as como teias de aranha, gente. Nós podemos fazer esse negócio. A igreja é triunfante, ela é viva, ela há de terminar a missão. A pergunta é: quantos vão se perder sem a missão, sem ouvir o Evangelho? Porque nós não nos dispusemos a ser eclesia de Jesus, a tomar as decisões, nos engajarmos nela para transformar a sociedade por meio dos valores do reino de Deus. Eu disse aqui nesses dias, em Cristo nós fomos feitos imortais. Nada nos pode resistir. Nada pode nos parar. É impossível que a gente perca essa guerra. Você tem ouvido sobre o Estado Islâmico, obviamente. Você tem ouvido da destruição que eles estão causando em tantos lugares no Iraque e na Síria. E uma das mensagens que eles têm enviado ao mundo é essa: nós vamos acabar com a igreja, nós vamos acabar com os cristãos, nós vamos apagar a memória cristã do Oriente Médio e mais tarde do mundo inteiro. Você deve ter ouvido falar dos 21 jovens que foram assassinados, decapitados, naquela praia da Líbia. Eu vi aquele vídeo na íntegra e foi muito difícil. Eu fiquei um dia mal, eu não queria falar com ninguém, fiquei dentro do quarto, chorei, cara, olha o que estão fazendo com a gente. Duro, difícil, jovens, 19, 20, 23, 25 anos de idade, os caras estão morrendo ali porque são cristãos simplesmente. Fiquei mal. No dia seguinte, eu vi aquela entrevista de um jovem que perdeu 2 irmãos lá na Líbia, não sei se você viu. É um vídeo de uma entrevista de um programa de televisão cristão egípcio, e eles conseguem contato com o irmão de 2 dos 21 jovens que morreram ali na praia. E aí o apresentador fala basicamente o seguinte: olha, nós sentimos muito pela perda de vocês, a gente está chocado, mas a gente está solidarizando vocês, a gente quer dizer para vocês que nós estamos orando por vocês e que, por favor, contem conosco o que a gente puder fazer. E obrigado por nos atender. Eu queria que você, se você quiser, dizer alguma coisa, como é que vocês estão, como é que está a fé de vocês. E o irmão desses 2 jovens diz assim: olha, eu quero agradecer ao Estado Islâmico por aquilo que ele fez com os meus irmãos. Acho que você fala assim: qual é o problema desse cara? Aí ele fala: olha, quando nós vimos, quando o mundo viu os meus irmãos tendo as suas gargantas cortadas, mas ainda assim balbuciando, mexendo os lábios, pronunciando o nome de Jesus, alguns orando, alguns pedindo perdão pelos seus assassinos, outros olhando para o céu como se vissem alguma coisa que ninguém estava vendo. Quando nós vimos aquilo, a minha fé foi fortalecida, a fé da minha igreja foi fortalecida. Nós estamos em festa. Eu tenho amigos egípcios e eles pastoreiam uma igreja lá no oeste do Egito. Um dos pastores deles foi até lá, a essa vila, para levar solidariedade a esses irmãos que perderam, aqueles 21 jovens, todos da mesma vila, que foram para a Líbia em busca de trabalho. E quando ele chegou lá para consolar, no dia que ele chegou, estava tendo uma festa. Aí ele chegou assim: caramba, o que está acontecendo? Comida, dança, culto. E aí ele perguntou: o que está acontecendo aqui? Não, nós estamos celebrando porque agora a nossa vila tem mártires. Porque a nossa vila entregou 21 jovens para glorificar Jesus em sua morte. E as mães estão celebrando que seus filhos são mártires pelo Evangelho. Esse jovem conta na entrevista, ele fala assim: olha, eu me aproximei da minha mãe uns dias depois do martírio dos meus irmãos e disse: mãe, se a senhora soubesse, se eu dissesse para a senhora que os assassinos dos seus filhos, dos meus irmãos, estão passando do outro lado da rua, o que a senhora faria? E ele diz: a minha mãe é uma mulher de quase 70 anos, não estudou, semi-analfabeta, não é pessoa
pessoa de muita cultura. E a minha mãe respondeu: filho, se os assassinos dos seus irmãos, dos meus filhos, 21 e 23 anos os meninos dela tinham, se os assassinos dos meus filhos passassem do outro lado da rua, eu os chamaria para dentro da minha casa, eu os faria se assentar à minha mesa e comer da minha comida, porque o que eles fazem, o fazem por ignorância, por não conhecerem ao Deus verdadeiro. Caras, quando eu vi esse vídeo, eu tive uma revelação. Eu me dei conta de que o Estado Islâmico não tem como vencer essa guerra. Por quê? O Estado Islâmico tem milhões de dólares para investir na expansão dos seus planos. O Estado Islâmico tem poços de petróleo ao seu dispor. O Estado Islâmico tem um aparato de guerra absurdo. Eles têm veículos de guerra, veículos de transporte. Eles estão crescendo em número. Tem jovens europeus deixando a Europa para ir lutar na Síria. Os caras parecem imparáveis. Eles têm táticas de guerra. Eles têm um aparato de marketing muito forte. Estão espalhando terror pelo mundo inteiro. Mas eles não têm como ganhar essa guerra. Eu explico por quê. Com todo esse aparato, com todo esse mundaréu de coisas que eles têm, eles não conseguiram dobrar uma senhora de 70 anos. E o que é dobrar uma senhora de 70 anos? Não é matá-la. É fazê-la cair na armadilha de odiá-los por aquilo que eles fizeram. Eles não conseguiram isso. E por que não conseguiram isso? Porque essa senhora consegue perdoar esses homens, os caras que mataram seus 2 filhos, porque ela é habitada pelo Espírito do mesmo Deus que matou o seu filho para que os seus inimigos tivessem vida e pudessem chamá-lo de pai. E o Estado Islâmico só tem mais um problema. O mesmo Espírito que habita essa mulher habita bilhões de seguidores de Jesus. O Estado Islâmico vai acabar com a igreja? Pega a senha, entra na fila. Faz 2000 anos que estão tentando acabar com a nossa raça. Nós éramos 500 testemunhas. Roma e os judeus tentaram acabar com a gente logo no nascimento. Nosso sangue corria pelas ruas do império feito água. Nós éramos entregues às bestas feras. Nós éramos pendurados. Os caras pegavam piche, besuntavam os corpos vivos dos nossos primeiros pais, içavam eles nos postos de Roma, e quando a noite caía, botava fogo neles para poder iluminar a cidade. Nossos pais eram vestidos de pele de animais frescas, ensanguentadas e atiradas na arena para feras famintas acabarem com eles. Nossos pais foram cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo. Nossos pais foram torturados, mortos. Nossos pais foram rasgados, desprezados, andaram como ermitões pelo mundo. É isso que Hebreus capítulo 11 nos conta. Os impérios se levantaram e caíram tentando destruir a igreja. Mais recentemente, os nazistas queriam acabar com os judeus e conosco, de tabela. Os comunistas juraram que iam acabar com a nossa raça. Um grande filósofo francês disse que em 30 anos ele e suas maquinações acabariam com a história da Bíblia. A Bíblia não se ouviria mais falar dela. Hoje, a casa desse cara é um museu na Bíblia. É um museu da Bíblia. Durma com esse barulho. Vamos acabar com a gente? Pega a senha, entra na fila. Deixa eu dizer, não vai dar certo. O Cristo te chamou para que você dê fruto, não para que você viva com medo, se escondendo atrás das fúteis seguranças humanas, dos frágeis aparatos de proteção
proteção que nós queremos para nós mesmos, para evitar o sofrimento, a carência, a necessidade, a tortura e a morte. Cristo te chamou para viver em fé. Cristo te chamou para se lançar como um só corpo nele, para a glória dele, entre os povos que menos ouviram. E se nosso sangue for derramado, para cada gota que cair do nosso sangue na terra, Deus vai te fazer brotar 30, 60 e a 100 de nós. Vão acabar com a gente? Quanto mais nos persegue, mais forte a gente se torna. Quanto mais nos matam, mais a gente se prolifera. No século XX, a maior agência missionária da China foi o governo comunista chinês. Os caras achavam uma célula, e no começo do século passado havia 5 milhões de cristãos na China. Os caras achavam uma célula, os cristãos se reunindo nas catacumbas, nas casas escondidas, batiam todo mundo, pegavam os líderes, matavam alguns e botavam um numa prisão no oeste, outro no norte, outro no leste, outro no sul do país, e pronto, agora essa praga acaba. De repente aquela praga se proliferava. O trigo, o grão de trigo caía no chão e morria. E o resultado era que esse grão de trigo produzia fruto, 30, 60, 100 por um. Achavam de novo, rachavam o grupo, matavam gente, espalhavam. Eu queria contar a história de 5 milhões no começo do século. A China tem hoje mais de 150 milhões de cristãos. Vão acabar com a gente? Pega a senha. A pergunta é: o que você vai fazer a respeito disso? A pergunta é: quando é que você vai parar de contar a história dos outros para começar a contar a sua própria? Quando é que você vai parar de contar o testemunho de missionários para viver testemunhos que hoje encorajaram outros? Quando é que você vai abandonar as suas fúteis seguranças para, unidos, irresistíveis, nos tornarmos aqueles que hão de transtornar o mundo como os nossos primeiros pais foram? Abaixe a sua cabeça. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós te rendemos honra nesta noite. Nós nos prostramos diante de Ti, maravilhado, Senhor, em quem o Senhor é, pela Tua doçura, mas pelo Teu inigualável poder. Quem é Deus como o Senhor? Quem é poderoso como Tu? Jesus, nós reconhecemos a Tua autoridade sobre céus e terra, sobre os mundos visível e invisível. Nós reconhecemos que o Senhor é o Rei das nações, o desejado das nações. És o Alfa e o Ômega. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que adivinha com poder e grande glória sobre as nuvens do céu para julgar vivos e mortos. O Senhor tomou as chaves da morte e do inferno. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Senhor é aquele que estabelece os reis e aquele que os faz cair. O Senhor é o Senhor da história, és o Senhor da igreja, és o Senhor da missão, és aquele que há de retornar, para que os reis da terra se choquem, para que os seus joelhos se dobrem e que as suas línguas confessem que Tu és o Senhor. Nós somos Tua igreja, Senhor. Nós fomos feitos imortais em Ti e não queremos mais viver acovardados, acuados, temerosos, fugindo pelas nossas próprias vidas, sem perceber que já estamos mortos e por isso vivemos para sempre. O Senhor tem sido gracioso para conosco. O Senhor tem sido bom, não nos tem deixado faltar nada e nos tem dado a graça, Senhor, de conhecer o Senhor, a Tua palavra, sermos habitados pelo Teu Espírito. O Senhor nos deu o privilégio de ter aqui em nosso quintal, Senhor, uma parte do mundo muçulmano, gente que nunca ouviu falar de Ti, está agora perambulando pelas nossas ruas. Nós precisamos agir,
nós queremos fazer. Talvez não saibamos como, mas nós queremos nos dispor nesta noite para nos unirmos a Ti e, como consequência, unirmos ao nosso irmão, sendo um só corpo, para a expansão do Teu reino em todas as nações. Senhor, nessa noite, nós queremos dar um passo de fé. Nós queremos fazer um compromisso, Senhor, de permanecer no Teu amor, de fazer com que as Tuas palavras permaneçam em nós, de permanecer em Ti, para que a gente possa dar frutos que alimentem uma humanidade que está desesperada, que geme, que chora, esperando, aguardando ansiosamente pela revelação dos Teus filhos. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Eu quero que você permaneça de olhos fechados, por favor. Eu gostaria que nós tivéssemos a oportunidade nessa noite de que, se necessário for, renovarmos os nossos votos de unidade, de união para com Cristo, por consequência, de unidade com o corpo, para a glória de Deus Pai, para que toda língua confesse, todo joelho se dobre, para que a humanidade reconheça que Deus enviou seu Filho ao mundo, para que aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero sugerir, que não movido por emoções, mas por uma decisão racional de tomar partido em função da unidade do corpo de Cristo, que começa da sua união pessoal e particular com Ele. Você se junte a Deus naquilo que Ele está fazendo por meio de sua linda igreja, para que o mundo conheça Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te convidar, e por favor, lembre-se, faça por emoção. Mas se você deseja racionalmente se colocar diante do Senhor e assumir um voto com Ele, para que Ele possa se servir daquilo que é seu, que você pensa que é seu, Ele possa se servir de você, dos seus dons, seus talentos, seus bens, seu tempo, seu conhecimento, para que o mundo possa ver em nós, igreja, a união perfeita no amor de Cristo e ter as suas mazelas mitigadas pela ação amorosa da igreja. Se você quer se unir a Deus, se unir ao corpo, se unir voluntária e ativamente ao corpo de Cristo Jesus, para que o mundo conheça Cristo, Filho de Deus, eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Mas, por favor, não faça por emoção. Só se coloque de pé se você quiser assumir um voto, um compromisso de andar como um só homem, em um só pensamento, com uma só alma, em um só espírito, unidos, pelejando pela fé do Evangelho, comprometendo aquilo que você é, o que você tem, o que você sabe, para que Cristo seja glorificado e reconhecido na nossa unidade. Eu quero que você se coloque de pé, assumindo um voto com o Senhor e um voto com os seus irmãos, dizendo: eu sou um, não porque eu quero, mas porque eu fui feito um só Espírito, mais forte do que eu. Eu não consigo não ser um. O Espírito que me habita é o Espírito que habita o corpo do Cristo, por meio de quem Ele há de ser conhecido. Diga ao Senhor qual é o seu compromisso nesse momento. Abra a sua boca, fale com Ele: Senhor, eu percebo que eu preciso fazer isso. Diga, dê nomes aos bois. Fale ao Senhor o que você vai fazer a partir de hoje, para simplesmente se render à unidade que emana do próprio Deus, da Trindade divina, que foi derramada sobre a humanidade, quebrada no Éden, restaurada em Pentecoste e disponível a cada um de nós. Cada
não ter optado pelo Espírito de Deus. Diga a Ele o que você acha fazer. Cumpra os seus votos perante o Senhor. Deus te chamou para viver vida desprovida de temor, livre, nas mãos dele, para fazer seja lá o que for que ele quiser que você faça. Senhor, nós nos colocamos diante de ti, assumindo o voto com o Senhor. O Senhor orientou essa congregação que esse deveria ser o ano da unidade, meu Deus. E eis-nos aqui, dispostos, disponíveis e vulneráveis aos teus desejos, assumindo votos contigo, de amarmos uns aos outros, de amarmos o Senhor, para que o mundo reconheça em nós a unidade causada pelo Espírito Santo que nós amamos. Ouve cada oração neste lugar, ouve cada voto assumido, e para a glória do teu nome, por favor, Senhor, faz de nós para que o mundo, para que os nossos vizinhos, para que os muçulmanos dessa cidade, para que os ateus, aqueles ateus que estão sendo vitimados pela vontade, pelo desejo de suicídio, aqueles ateus que estão afundados nas drogas, aqueles que passam necessidades, aqueles ateus que não têm o que comer, aqueles que estão perdidos em desespero, aqueles que estão vivendo vida fútil e vazia, aqueles ateus que estão presos em vícios e abominações, Senhor, que eles possam ver Cristo em nós. Muito mais do que ouvir as nossas pregações, que eles possam testemunhar, receber e serem tocados pelo teu amor através de nós, do teu corpo. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos para a tua glória, em nome de Jesus.